Você já deve ter ouvido falar que as mulheres ganham menos do que os homens. E isso é verdade. A grande maioria das pesquisas feitas sobre o assunto mostram que as mulheres ganham 20% menos do que os homens, em média. O que não é verdade é que isso acontece porque a sociedade é machista e patriarcal. Essa diferença de 20% só existe quando a gente compara a média de quanto todos os homens recebem com a média de quanto todas as mulheres recebem, ignorando completamente as diferenças entre os empregos, a formação, o número de horas trabalhadas e a produtividade. Usar esses dados de diferença salarial para justificar a afirmação de que o mercado de trabalho é machista é a mesma coisa que usar os dados coletados dentro de um hospital para dizer que as pessoas só estão doentes porque estão nesse hospital. É uma análise superficial e mentirosa. Aí podem dizer, ah não, mesmo levando em consideração todos esses fatores, as mulheres continuam recebendo menos. Será mesmo? Vamos ver os números. Os homens começam a trabalhar em média com 14,7 anos de idade, as mulheres 16,2. Os homens trabalham uma média de 41,8 horas por semana, as mulheres 37,3. Os homens permanecem em média 6,2 anos no mesmo emprego, as mulheres 5,5. Pois é, não existe desigualdade nos salários quando nós levamos em consideração o tempo de trabalho, a formação, a produtividade e o tempo de permanência no emprego. Se as mulheres realmente recebessem menos do que os homens, todos os donos de empresa só contratariam mulheres. Afinal, se mulher recebe menos, o salário é menor. Se o salário é menor, você pode ou diminuir o preço do seu produto e quebrar os concorrentes, ou aumentar os seus lucros. Então, ou a sociedade não é machista, ou o capitalismo não busca o lucro. Aí as feministas vão vir com aquele argumento infantil de que eu só estou falando isso porque eu sou homem, porque eu quero proteger os homens, porque eu sou machista, porque na verdade só mulheres podem falar sobre mulheres porque só mulheres entendem mulheres. Então fica aí para vocês uma mulher falando exatamente o que eu acabei de falar. We've got quite a large pay dispute happening with our Australian women's soccer team at the moment. Is it frustrating for you as someone who's so prominent in your sport? And we heard you say on the Ellen show the other day you are the richest fighter in UFC, that sort of thing is still going on? I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dina and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. They do it because I bring in the highest numbers. They do it because I make them the most money. And I think that the money that they make should be proportionate to the money that they bring in. Isso não significa que as mulheres recebem menos porque trabalham menos, estudam menos ou produzem menos. Isso só reflete uma realidade da sociedade que as mulheres, quando casam, tendem a largar seus empregos ou diminuir a carga horária de trabalho para cuidar dos filhos. Ai, mas as mulheres só cuidam dos filhos porque elas são obrigadas pela sociedade machista, opressora e patriarcal. Não tem ninguém que sai por aí colocando armas na cabeça de mulheres para obrigá-las a cuidar dos filhos. Elas cuidam porque querem, porque isso as faz feliz. Ou você acha que se a gente fizesse uma pesquisa, a maioria das mães diria que odeiam criar os seus filhos? Tanto isso é verdade que as mulheres que nunca casaram ganham, em média, mais do que os homens que nunca casaram. Esses são os fatos, esses são os dados. Todo o resto é só militância feminista travestida de pesquisa. Ah, mas o feminismo luta pela igualdade entre o homem e a mulher. Será mesmo? Pesquisa feita pelo Huffington Post nos Estados Unidos mostrou que menos de 20% das mulheres se declara feminista. Ainda assim, mais de 85% das mulheres acredita que é preciso lutar por igualdade entre os sexos. Eu acredito nisso também. O problema é que o feminismo de hoje não é o mesmo que o feminismo de antes, que de fato lutava pela igualdade. Hoje, o feminismo só serve para reclamar que mulher não é atendida no barbeiro, desrespeitar a religião alheia e defender que ter pelo no sovaco é quebrar os padrões de beleza da sociedade. Ou seja, só serve para encher o saco. Porque as feministas, em vez de quebrar santo e dizer que cantada de pedreiro é estupro, não luta pela libertação das mulheres nos países islâmicos. Parece que para as feministas de hoje, mulher pode ser apedrejada, pode ser obrigada a usar burca, pode sofrer estupro coletivo. Agora, se uma mulher decide de livre e espontânea vontade fazer uma propaganda de biquíni, aí já é demais. Aí já é objetificação da mulher. Por isso, se você que está me assistindo, homem ou mulher, acredita como eu que a sociedade deve ser igualitária, mas também deve respeitar as diferenças de cada um, vem para o MBL. Aqui a gente preza pela liberdade de pensamento e não se deixa fazer de refém por patrulha ideológica nem pelo discurso de ódio do feminismo.